boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia na próxima meia hora aqui na Vibe Mundial. Hoje é quinta-feira, hoje nós vamos falar de cultura. A gente vai falar de uma atividade que está tendo aqui em São Paulo. É uma exposição extraordinária. Não sai daí, fiquem conosco porque você vai se interessar, porque é muito interessante, porque une arte e espiritualidade. Estou aqui recebendo para falar a respeito desse grande trabalho, é uma obra de arte para os nossos olhos e para nossa alma. Lesiane Lazzarotti Og. Isso. É Og que eu falo? É isso mesmo. Bem-vinda, Lesiane. Muito obrigada. E Luiz Badia. Luiz Badia. Bem-vindo também, do Rio de Janeiro para São Paulo, porque a exposição está aqui, né? Sim. No Centro Cultural dos Correios, aqui em São Paulo. Ambos são artistas plásticos, porém o Luiz é curador da exposição e a Lesiane é a criadora. A criadora, né? E organizadora. Dessa exposição, né? Uma organizadora. Acho que montar tudo isso na tua cabeça foi um desafio, mas gratificante para você, né? Sim, com certeza. Fala um pouquinho para mim do Diálogos de Corpo e Alma. É uma grande exposição que está acontecendo aqui nos Correios. Sim, sim. Diálogos de Corpo e Alma. É uma exposição que ela é dividida em 3 partes. A primeira parte chama Arte, Cura e Afeto. Segunda parte, Arte, Cura e Ciência. E a terceira parte, Arte, Cura e Espiritualidade. Porque chama Diálogos de Corpo e Alma, né? Porque ali existe um diálogo, são assuntos que estão todos muito conectados. Quando a gente fala e a gente traz um tema que existe um certo preconceito, né? Que a gente chama de mediunidade. Uma das coisas que as pessoas sempre tendem a conectar com religião. Então, a gente traz um fator de que a mediunidade é algo inerente a qualquer tipo de religião, né? E que todas as pessoas, elas podem são médiums. Às vezes as pessoas escutam vozes, às vezes as pessoas sentem coisas diferentes, têm uma intuição mais aguçada, ou até veem algumas coisas. Então, e muitas das pessoas sofrem muito tempo, né? Ficam buscando cura de certas vozes que escutam, e às vezes elas não se dão por conta que a cura pode ser muito mais tarde, muito mais perto, né? Talvez através de um autoconhecimento, buscando um pouquinho mais essa parte espiritual. E nisso, a parte, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né, ele me passou esse material, então foi trabalhado em arte, essa parte dessa glândula, que a gente chama de glândula pineal, que é considerado como a nossa antena, né, com a espiritualidade. A glândula pineal, a gente fala muito aqui na programação da rádio, Dr. Sérgio Felipe, muita gente aqui conhece, já foi nosso comunicador. Ele tem um trabalho muito amplo, sim, nacional e internacionalmente a respeito dessa glândula. E ele traz a espiritualidade para muito próximo de todos, que creem ou não. Sim. Na mediunidade. Exatamente. Não é? E como que você organizou esse material? Você dividiu, sim, a exposição em 3 áreas. Sim, a primeira parte que chama Arte, Cura e Afeto, o que a gente traz em Arte, Cura e Afeto. Eu trago a história da doutora Anísia da Silveira, alguns aspectos importantes, principalmente essa parte do acolhimento, do afeto, como ela tratava os pacientes, né? Toda essa inovação, o visionário dela, né? Porque para o período dela, em 44, uma mulher, ela já foi a única praticamente de uma turma muito grande de homens se formando. Então, toda a história dela é muito linda. E além disso, ela tinha uma coisa que ela trazia muita arte, né? Ela focava muito na arte para obter a cura. Ela utilizava muito os animais também, que ela chamava que os animais, eles eram chamados de catalisadores de afeto, né? Né? O que seria o catalisador, né? O que faz unir, que promove, né? O resultado.
Então, e ela trazia isso. Então, nessa exposição, a gente traz também um pouquinho, a gente cita algumas terapias, a gente fala. Atualmente, alguns hospitais estão usando os cães, principalmente, nas terapias com doentes. A gente fala dos cavalos um pouquinho. A gente traz também algumas histórias sobre a música, né? Trazemos a gente tem uma tela que fala o além da arte, trazendo a história de Noel Rosa. A gente traz do além depois que ele morre, né? Existe uma história que até parece estar no Rolando Boldrin, ele conta que Hervé, que era o companheiro dele, passava por um centro muito triste após a morte dele e resolve entrar lá e senta. E um médico fala, olha, tem um Hervé aqui, diz que ele sai correndo. E 6 meses mais tarde ele resolve entrar de novo. E falam de novo, olha, tem um Hervé aqui. Aí ele resolve apontar o dedo e fala, olha, tem uma mensagem aqui de Noel Rosa. E passa uma música para ele, né, que chama Vila Isabel no Espaço. E essa música está na internet, podem procurar. Então a gente está trazendo essa história também, né, que é o além da arte, a falta da arte, contando a história de Ernesto Nazaré, quando ele morre na colônia Juliano Moreira, lá no Rio. E todo mundo questiona, né? Quem sabe se ele tivesse o piano dele, se ele tivesse a arte, né? Porque pelas investigações parece que foi um suicídio. Então, a falta da arte, né? E a gente também traz uma história de superação do maestro João Carlos Martins, né? Também. Com a questão das mãos. Então, a gente traz ele como a superação, a força da arte. Várias fases, e né? tem muito mais. A gente traz Kandinsky, né? O Kandinsky, ele tinha esse livro do Espiritual na Arte, que ele falava que o artista não pinta sozinho. Então a gente traz isso. Tem muita coisa, assim, tem muito assunto. Essa é só a primeira parte. Só a primeira parte, depois tem mais. Tem a parte da ciência, com todo o material do Dr. Sérgio, transformado em arte. E a terceira parte, a espiritualidade, né? Arte, cura e espiritualidade. A gente traz toda a história de Benedita Fernandes. Essa que seguirá um filme que vai ser inaugurado provavelmente por outubro desse ano, que chama Benedita Fernandes, uma heroína invisível, o legado de superação. Tá, guardem esse nome, então. E é uma história muito linda, né, que passou aqui em Araçatuba, em São Paulo. É? Tô vendo aqui, ela é a Dama da Caridade, filha de escravos. Luiz, sim, como que é fazer a curadoria de uma mostra tão grandiosa? Pois foi um grande desafio, porque essa exposição é muito grande. Você teve que entender tudo isso, sim, né? Sim. O que acontece? A Lesiane, ela cuida mais da parte conceitual da exposição. Eu tenho que traduzir aquilo em termos plásticos, em conectar trabalhos e fazer uma tradução daquilo tudo. Então ela pensa em como dizer, no dizer eu penso como dizer, né? Ok. Então foi um grande desafio, porque é um espaço muito grande e são 18 artistas com linguagens diferentes. São 18 telas, eu posso dizer, ou são 18 trabalhos? São muito mais. Tem 50, muito mais. 50 telas? Sim. Por aí. Então você tem que conectar, você tem que criar uma história, você tem que interagir essas telas, fazendo elas terem diálogos também entre elas. Então esse é o trabalho do curador. Ele cuida dessa parte. Ele faz um trabalho de cura mesmo, né? Não só cura, como cura. Porque quando a gente começa a olhar a exposição, pelo que eu estou entendendo, de tela por tela, cada passo que eu vou dando, cada olhar meu, eu vou entender que uma complementa a outra. Exatamente. E eu vou unindo uma história. Isso. Sim. Não é? É. Quando eu falo da espiritualidade e da cura juntos, eu posso dizer que um colabora com o outro para a cura, e a mostra ela me traz elementos que me fazem aceitar isso. Aceitar até, Sim. né? Para quem é cético, talvez, vendo um espetáculo. Para mim é um espetáculo, né? Sim. Porque são telas grandiosas, pelo que eu estou entendendo também. Sim, tem telas grandiosas, tem diversos tipos de E trabalhos. tem elementos de conexão, né? De conexão. O vídeo arte, ele desenvolveu um vídeo arte sobre a glândula pineal.
que é muito lindo, que fica... Né? Você pode falar Pois um pouquinho é, sobre o vídeo arte. É multimídia? Esse trabalho, tá. eu faço edição de vídeo também, filmo. Então eu criei um trabalho de vídeo sobre a natureza e anexei também com os elementos da pineal. Então parece que como a pineal é uma antena, ela tem essa conexão com o universo, com a natureza. Então eu traduzi isso em imagens e é isso que vai ocorrer no sábado, que esses 3 músicos, inclusive o Dr. Sábado tem um Sérgio, evento especial, então, além da exposição. exatamente, eles vão fazer a trilha sonora ao vivo desse vídeo, desse trabalho. Ah, do vídeo? Isso, Então é uma performance musical. uma performance Sim. musical E vai com acontecer vídeo. no sábado, dia 23. Isso. A que horas? De Das 10 10 a às 1. 13. Nossa, bastante, né? É. Das 10 às 13 horas. Isso. Aqui pertinho, gente. No Vale do Anhangabaú. Para você que está aí nos acompanhando pelo YouTube da Vibe Mundial. O Centro Cultural dos Correios é a antiga sede oficial dos Correios, sim, né? sim. É no Vale do Anhangabaú, metrô São Bento, Avenida São João. Isso. É isso mesmo, Isso. né? Isso, Tá bom. Praça Pedro Lessa. Pedro Lessa. Praça Praça Pedro Pedro Lessa. Muito bem, já passei muito por lá, viu? Eu passar lá no sábado para ver essa performance. E essa performance são músicos que vão apresentar vários instrumentos. O que está sendo planejado? O Dr. Sérgio parece que vai estar lá, né? O Dr. Sérgio vai tocar piano. Oh, uau! Sim. Chiquérrimo. A própria cantora da trilha sonora do filme, a Paula Zamp. Participa também. Sim, ela vai fazer a performance, né, das músicas do filme. Ela vai fazer também a performance com o Dr. Sérgio no piano, vai interpretar um pouquinho Noel Rosa. E a gente vai ter uma homenagem, né? O Dr. Sérgio vai tocar um chorinho homenageando o Ernesto. Né? São personagens não são personalidades, não personagens, que fazem parte da exposição e vão estar nas músicas Sim. também. Também. E isso é legal. Como que foi para vocês fazer toda essa conexão de histórica, né? Porque a gente não está falando... a arte trouxe a história para dentro da exposição. Aham. Sim. Não é? Como que foi? Você primeiro obteve informações a respeito do trabalho do Dr. Sérgio, aí você começou a unir com conhecimentos que você tinha? O processo ele foi se conectando, foi algo muito incrível. Foi muito orgânico. Foi muito orgânico, porque eu fazia cursos com o Dr. Sérgio e de repente comecei a desenvolver um trabalho para ele sobre os animais, né, da doutora Anise da Silveira, trouxe isso para um outro projeto, dali surgiram uma extensão desse trabalho e as coisas foram se conectando. Então, quando eu trabalhava a doutora Anise, eu recebo um livro sobre Benedita e começo a tentar entender qual que é a conexão. E sim, há uma grande conexão, porque a doutora Anise, ela trabalhava as pessoas com doenças mentais, de uma forma com muito afeto, com muito carinho, com arte. E quem era a Benedita? A Benedita era digamos, né, ela é dos anos de 1800 e algo, e nos anos de 1920 ela atuava tratando as pessoas com doença mental. Mas ela foi um doente mental, na realidade ela era uma médica que perambulava pelas ruas era Penópolis no início, depois de Araçatuba. Ela era analfabeta. Benedita. Ela não tinha nenhum tipo de vínculo social, sem família. Essas pessoas que a gente encontra, que você vê na rua, carregando cobertor, batendo na cabeça, e que as pessoas dizem, nossa, isso aí está perdido. E ela deu a volta por cima, escutou uma voz que disse para ela, se ela ajudasse a curar, ela se curaria. Ela se cura e, a partir dali, ela cria muitas obras sociais. Ela criou 8 instituições, ela se tornou uma dama e, inclusive, nas histórias do livro, né, que o próprio governador ia lá, o prefeito, todo mundo ia lá para pedir orientações dela. Então, a história dela é linda, é uma história de superação para todas as pessoas, principalmente as pessoas que julgam que têm problemas, que julgam que não têm capacidade, porque depois de ver o filme dela e ver a história dela, é tipo assim...
Não tem, você entende? Não tem como. E você conhecia a Benedita Não, antes, a história dela, antes do não. livro chegar a você? Não, a história, eu recebi esse livro, né, eu posso comentar o meu processo de arte. Eu fazia o trabalho sobre a doutora Nise, recebo um livro de Benedita, coloco na minha bolsa, vou para o meu ateliê e nesse dia eu tentava fazer meu autorretrato, que o doutor Sérgio havia me pedido, e toda vez que eu tentava fazer, eu sentia uma interferência de alguma coisa que me dizia, olha, vai fazer outra coisa, e me surgiu outra coisa. Então todo dia começaram a me surgir mentores, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, e nesse dia eu disse, hoje eu vou fazer Benedita, tô aqui com a minha tela branca. Benedita não, desculpa, vou fazer meu retrato, o livro na bolsa, deixei na sala, e vou fazer escuto. Hoje você vai fazer a mulher do livro. Eu falei, alguém tá de sacanagem comigo? Eu tô ficando maluca. E daí eu falei, não vou fazer mesmo. Hoje eu vou fazer meu autorretrato. E aí eu escutei, Benedita. Aí eu falei, caraca, não tem mais jeito, vou fazer Benedita. Fazer Benedita. Eu não lembrava como ela era, mas assim, é um processo de criação muito intenso, né? Que as telas surgem, não é uma psicografia, como dizem, é simplesmente uma orientação. E são telas de 1,80 m por, sei lá, por 1,10 m de largura, em que me surgem 30, 40 minutos no máximo, né? E ficam assim. Essa tela está na exposição? Então, que eu chamo de meio de inspirações, são essas telas que estão lá. Quem que você ia falar alguma coisa, Luiz? Não, são mais 8, né? Chega umas uma 8. sequência de 8 telas. Mais ou menos. Eu falo que são psicografadas, né? Praticamente. Porque pode ser, o mais interessante de tudo isso que eu estou ouvindo é que você, Lesiane, entendeu todo esse comando. Sim. Tudo que pode ser coincidência, na verdade, é uma trilha que estavam te encaminhando. Sim. E você foi aceitando. Eu fui aceitando. Fui jogando para o universo e foi tudo se entrelaçando e, de repente, eu vejo, sim, Benedita faz parte disso, né? Faz parte da história. O doutor Sérgio, inclusive, estava muito interessado na história dela. Olha que incrível. E eu fui um veículo, digamos, né? Eu fui um veículo para fazer essa conexão e as coisas foram aparecendo. E eu acho que quando você acredita, que eu sempre dizia, eu estou jogando para o universo. E eu acredito e eu sigo. E você acredita que tudo isso também é um processo criativo? Você se jogou, abriu espaço para a criatividade, para que tudo isso venha? Sim, eu posso te dizer que o verdadeiro processo criativo é este, quando você se permite, né? Você permite que a arte entre, você permite se expressar. Técnicas você pode ter muitas, né? Mas essa expressão pura, para mim, assim, a arte é essa expressão mais pura, né? É isso que vem da alma. E vocês, como artistas, depois daquela obra pronta, imagino, depois de uma exposição gigantesca pronta, vem uma reflexão do próprio trabalho, daquilo que foi colocado numa tela, de um vídeo que você acabou montando, editando? Sim, porque é um processo, como ela falou no começo, um processo, às vezes, como falava Kandinsky, a 4 mãos, né? Você não tem o controle. E eu tive essa experiência fazendo os gatos da Nise também. Você fez os gatos? Sim, eu fiz umas 3 telas lá na exposição. E foi muito diferente. Foi muito diferente. Gente, é imperdível. A gente, inclusive, nós dois, no ateliê, vamos fazer essa tela sobre... A gente queria interpretar Kandinsky, né? E o livro do Espiritual na Arte eu havia lido muito tempo, não lembrava mais. E eu disse, como vamos definir esse livro? E eu comecei a falar para ele, olha, eu acho que vamos fazer alguma coisa, tipo uma espiral. E as coisas foram vindo. Nós dois começamos a trabalhar e, de repente, surge uma pirâmide. Algumas telas nós fizemos em parceria. Com uma base de um piano, né? Sim. E eu comecei a ler o livro sobre a definição do Kandinsky que ele falava. Daí ele fala, a música é arte abstrata, e a arte é como uma pirâmide, a vida é como uma pirâmide, e as cores representam, né, essa primeira base, muito mais a base da pirâmide, mais compacta, e conforme vai subindo a pirâmide, as cores vão ficando mais claras, mais azuladas, mais violetas. E quando a gente olhou para a tela, essa tela é exatamente isso. E os outros artistas também tiveram um papel muito importante, porque eles também
sentiram essa Também. mesma vibração, né? Muitos artistas assim Essa até comunicação. choravam e se É, emocionavam. as pessoas contando. se dedicaram a esse trabalho. Entraram na energia, Entraram na desse energia. trabalho. Inclusive, Exatamente. a gente tem artista, eu tenho uma artista que é da África. Uau. Eu tenho um artista da África quando eu morei lá, uma pessoa que trabalhei com ele e convidei, ele muito feliz participou. O meu segundo professor de arte, que ele é de Londres, e hoje ele é professor de uma escola da St. John's, que é uma escola de criança deficiente lá, também participa. Uma outra colega, nossa, a Nieves, que ela é da Espanha, ela também dos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, e uma outra de Londres. Então a gente tem tudo, né? Essa exposição acabou englobando artistas do uma mundo inteiro, é né? uma exposição internacional. Internacional, É exatamente. internacional. A tua relação com os animais vem da África? Ou já era antes? Eu posso te dizer assim, a minha relação dos animais nasceu com a minha filha. Eu tenho uma filha que é 1 ano e meio. Eu morava em Cuba e ela me pedia para cuidar das baratas que morriam. E eu, como uma senhora, né, as mulheres não gostam muito de barata, eu olhava para as baratas e dizia assim, ai meu Deus, barata não. E eu cheguei a colocar uma barata, uma vez coloquei uma barata na minha frente e falei, se uma menina de 1 ano e meio olha para uma barata e ela vê alguma coisa diferente, eu tenho que ver. Eu de verdade não consegui, mas a partir daí eu comecei a pesquisar e sim, a barata tem a sua função, ela come aqueles resíduos dos lixos da cidade. E foi quando eu comecei a criar os primeiros projetos. Comunicar isso, Lezia. Aí daí surgiram outros projetos de animais. Que é Interessante, gente. Se arte é terapia, essa exposição com uma temática tão influente, né? Sim. Porque é muito ampla, é também terapêutica, Sim. né? E um detalhe que eu esqueci. Em todos os projetos existe a arte e a educação. E lá existe uma área que é destinada à arte e educação, mas seguindo a linha da arte-terapia, que é a arte, essa arte da alma. E a gente estava criando uma colcha. As pessoas estão se Então, expressando. as pessoas podem participar fazendo arte lá nessa exposição também. Gente, que demais! Que coisa fantástica. E olha, passa tão rápido esse programa. Tá nos últimos minutinhos já. Vamos convidar, então, o público para visitar a exposição, participar desse sábado, dessa grande performance. A performance, o nome dela é Vida? É isso? Vida. Não? É Vida, né? Música, gente. Música é arte. Música, natureza, conexão, energia. Vamos convidar o público, então. Quem começa? Público, apareça, por favor. Sejam bem-vindos a essa exposição, que é muito rica e tem um leque grande de artistas e de estilos diferentes, todos se comunicando com a ciência, espiritualidade e arte, né? E arte. Isso. Não deixem de participar, de verdade. Vale a pena aproveitar também agora o período de férias, né? Levem as crianças para que eles assistam música, vejam música, escutem música maravilhosa. O Dr. Sérgio vai estar fazendo uma performance no piano. A gente está com o piano dele lá, a gente está com esse vídeo da glândula pineal rodando. E além disso, tem todas as exposições de todas as salas. E ainda temos uma instalação de uma artista aqui de São Paulo, que é da Malca, que chama Vai Passar, que ela traz a questão, né, do afeto conectando a exposição, que era um detalhe que a gente havia esquecido. Que interessante. Tudo isso no Centro Cultural dos Correios. Entrada gratuita, gente. Isso. Gratuita. A gente está pedindo, se alguém puder, levar algum alimento, só no dia da performance. Não perecível, só no dia da performance, que a gente está querendo, né, fazer uma campanha para ajudar o pessoal, principalmente ali naquela área a gente tem muita gente, né, que está morando na rua, sim, tem é gente verdade. passando fome. É verdade. Então, no sábado, quem puder, né, vá visitar a exposição, participe dessa performance musical, porque eu acho que vale muito a pena, alimenta a alma, né? Com certeza. Muito. E pode levar 1 quilo de alimento não perecível para que seja doado. Eles vão juntar, né? Já estão todos aqui em São Paulo. Sim. Vão juntar e fazer uma bela campanha. Vamos participar, então, né? O importante é que a entrada também é gratuita. Você aí do outro lado não tem desculpa. Sim. Não é? É Diálogos de Corpo e Alma, curadoria. Luiz Badia, organização Criação. Criação, Lesiane Lazzarotti Og.
Até 12 de agosto. Até 12, e no dia 13 de agosto nós devemos fazer uma outra performance, né, que a gente chama de finissagem, que vai ser o fechamento da exposição, que será no sábado. Porque atualmente o Correio funciona de segunda a sexta, das 10 às 5. 5, isso. E esses sábados estão abrindo exclusivamente para esses dois eventos, né, que será nesse dia 23 e depois no dia 13. Dia 13 que vai ter um grande finale. Isso. Não é? Isso. Obrigada, gente. Nossa, Prazer que é nosso. delícia Muita saber. gratidão. Como é importante a gente saber que tem uma exposição dessa acontecendo, que pode percorrer o país, Com certeza. né? Se Deus quiser levar essa arte Sim. para outros lugares também. E a gente que está aqui em São Paulo pode aproveitar até dia 12 de agosto. No dia 13 pode voltar, né? Num grande finale dessa exposição que é Diálogos de Corpo e Alma. Afinal de contas, é isso que nos alimenta. Obrigada, gente. Sucesso para vocês, viu? Obrigado. Bem-vindos aqui sempre. Obrigado. Mundial, e Muito você vai obrigada. ficando por aqui antes que briguem comigo. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.